Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 44. Um lado bom. Estamos de fato intrigados, pois pensávamos estar bem escondidos, insignificantes entre nossos muitos reinos. Vel relaxava em uma taverna com seus homens. Suas botas estavam sobre a mesa, a cadeira inclinada para trás, enquanto ela escutava a vida fervilhando ao redor. Pessoas bebendo e conversando, outras passeando no caminho lá fora, gritando e brincando. Ela apreciava o caloroso e envolvente ruído dos companheiros que haviam transformado aquela tumba de pedra em algo vivo novamente. Ainda se intimidava ao contemplar o tamanho da torre. Como alguém podia ter construído um lugar tão grande, capaz de engolir a maioria das cidades que Vel já vira, sem nem precisar afrouxar o cinto? Bem, melhor não pensar nisso. Era preciso se esgueirar junto ao chão, abaixo de todas as perguntas que distraíam escribas e eruditas. Essa era a única maneira de fazer algo útil. Em vez disso, ela se concentrou nas pessoas. Suas vozes se misturavam e coletivamente se tornavam uma multidão sem rosto. Mas a melhor parte em relação às pessoas era poder escolher rostos específicos nos quais se concentrar, realmente vê-los e descobrir um tesouro de histórias. Tantas pessoas com tantas vidas, cada uma delas um pequeno mistério, infinitos detalhes, como padrão. Se olhasse de perto suas linhas fractais, dava para perceber que cada pequena ponta tinha uma arquitetura própria. Se olhasse de perto determinada pessoa, dava para ver seu caráter único, que não combinava exatamente com qualquer ampla categoria que se lhe tivesse atribuído de início. Então, disse Rubro falando com Ishiná. Vel levara 3 dos seus homens naquele dia, com a espiã para treiná-los. Assim, Vel podia escutar, aprender e tentar julgar se a mulher era digna de confiança ou se era algum tipo de infiltrada. Isso é ótimo, continuou Rubro. Mas quando vamos aprender o lance com as facas? Não que eu esteja ansioso para matar ninguém. Só que, você sabe... Eu sei o que é? Perguntou Ishiná. Facas são Dima, disse Rubro. Dima? Indagou Vel, abrindo os olhos. Rubro assentiu. Dima, sabe? Incrível ou maneiro, mas de uma maneira mais legal. Todo mundo sabe que facas são Dima, acrescentou Gaz. Ishiná revirou os olhos. A mulher baixa usava seu rava com a mão coberta e seu vestido tinha um leve toque de bordado. Sua postura e vestido indicavam que era uma olhos escuros de posição social relativamente alta. Vel atraía mais atenção, e não só devido ao casaco branco e chapéu. Era a atenção dos homens avaliando se queriam se aproximar dela, o que não faziam com Ishiná. A maneira como ela se portava, o rava recatado, os mantinha afastados. Vel bebeu outro gole, apreciando o vinho. Tenho certeza de que já ouviram histórias extravagantes, replicou Ishiná. Mas espionagem não tem a ver com facas em becos. Eu mal saberia o que fazer se precisasse apunhalar alguém. Os 3 homens desanimaram. A espionagem tem a ver com a coleta cuidadosa de informações, continuou Ishiná. Sua tarefa é observar, mas não ser observado. Você precisa ser agradável o bastante para que as pessoas falem com você, mas não tão interessante que elas se lembrem de você. Bem, Gaz está fora, comentou Rubro. Verdade, confirmou Gaz. É uma maldição ser tão tormentosamente interessante. Vocês querem calar a boca? Disse Vatá. O soldado magro havia se inclinado, a taça de vinho barato intocada. Como? Perguntou ele. Eu sou alto. Gaz tem um olho só. Vão lembrar de nós. Você precisa aprender a canalizar a atenção para traços genéricos que você pode mudar e desviá-la de características imutáveis. Rubro, se você usasse um tapa-olho, esse detalhe ficaria marcado. Vatá, posso ensinar você a andar encurvado, de modo que sua altura não seja perceptível. E se você acrescentar um sotaque incomum, as pessoas o descreverão por meio disso. Gás, eu poderia colocá-lo em uma taverna e deixá-lo caído em uma mesa fingindo estar em estupor alcoólico. Ninguém notaria o tapa-olho, só pensariam que era mais um bêbado. Mas isso não vem ao caso. Precisamos começar com observação.
Se querem ser úteis, precisam ser capazes de fazer avaliações rápidas de um local, memorizar detalhes e conseguir relatar tudo. Agora fechem os olhos. Os homens obedeceram com relutância e Vel se juntou a eles. Agora, disse Ishiná. Algum de vocês pode descrever os ocupantes da taverna? Sem olhar, veja bem. Gás coçou o tapa-olho. Tem uma bonitinha lá no bar. Talvez seja Tailena. Qual é a cor da blusa dela? Bem, é decotada e ela tem um belo par de petrobulbos. Tem um cara muito feio com um tapa-olho, disse Rubro. Baixinho, um tipinho irritante. Bebe seu vinho quando você não está olhando. Vatá? Perguntou Ishiná. E você? Acho que tem alguns caras no bar, disse ele. Eles estão usando uniformes de sebarial e mais ou menos metade das mesas está ocupada. Não sei dizer por quem. Melhor, disse Ishiná. Não esperava que você fosse capaz de fazer isso. É da natureza humana ignorar essas coisas. Mas vou treiná-los para quê? Espere, cortou Vatá. E Vel? O que ela lembra? 3 homens no bar, disse Vel distraidamente. Um homem mais velho, ficando grisalho, e 2 soldados, provavelmente parentes a julgar pelos narizes aduncos. O mais jovem está bebendo vinho. O mais velho está tentando paquerar a mulher que Gaz notou. Ela não é Tailena, mas está usando o vestido taileno com uma blusa roxa e uma saia verde floresta. Não gosto da combinação, mas ela parece gostar. Ela é confiante, acostumada a brincar com a atenção dos homens. Mas acho que veio aqui procurando alguém, porque está ignorando o soldado e não para de olhar por cima do ombro. O taverneiro é um homem mais velho, baixinho, então tem que ficar em cima de caixas enquanto pega os pedidos. Aposto que não faz muito tempo que trabalha no bar. Ele hesita quando alguém faz um pedido e precisa olhar para as garrafas e ler seus glifos antes de achar a certa. Há 3 atendentes, uma está em seu intervalo e 14 clientes além de nós. Ela abriu os olhos. Posso descrever eles para você? Não precisa, disse Ishiná enquanto Rubro batia palmas baixinho. Foi muito impressionante, Vel, embora eu deva observar que há 15 outros clientes, não 14. Vel se sobressaltou, então olhou ao redor do salão sob a tenda, contando, como havia feito em sua cabeça um momento atrás. 3 naquela mesa, 4 ali, 2 mulheres perto da porta. E uma mulher que deixara passar, aninhada em uma cadeira junto a uma mesa pequena no fundo da tenda. Estava vestindo roupas simples, uma saia e blusa típicas de camponesa letiana. Ela havia escolhido intencionalmente roupas que se misturavam com o branco da tenda e o marrom das mesas. E o que estava fazendo ali? Tomando notas, pensou Vel com uma pontada de alarme. A mulher havia cuidadosamente ocultado um caderninho no colo. Quem é ela? Vel se agachou. Por que ela está nos vigiando? Não está nos vigiando especificamente, disse Ishiná. Deve haver dezenas como ela no mercado, se movendo feito ratos, reunindo qualquer informação que conseguirem. Ela pode trabalhar por conta própria, vendendo as informações que consegue, mas é mais provável que trabalhe para um dos grão-príncipes. Era isso que eu costumava fazer. Eu diria, pelas pessoas que ela está olhando, que recebeu ordens de produzir um relatório sobre o humor das tropas. Vel assentiu e prestou muita atenção enquanto Ishiná começava a treinar os homens em truques mnemônicos. Ela sugeriu que eles aprendessem glifos e usassem algum truque, como desenhar nas mãos, para ajudá-los a coletar informações. Vel já havia ouvido alguns daqueles truques, incluindo um que Ishiná descreveu, chamado de Museu Mental. Muito interessantes foram as dicas de Ishiná sobre como saber o que era relevante para um relatório e como descobrir. Ela falou sobre prestar atenção nos nomes dos grão-príncipes e em palavras comuns usadas como substitutas em questões importantes, e sobre como ficar atento a pessoas que tinham bebido só o bastante para deixar escapar coisas que não deveriam. O tom, explicou ela, era a chave. Era possível estar sentado a 1,5 metros de alguém compartilhando segredos importantes, mas ignorar a pessoa porque estava concentrado na discussão na mesa ao lado. O estado que ela descreveu era quase meditativo. Sentar-se e deixar seus ouvidos assimilarem tudo, sua mente se apegando apenas a algumas conversas. Vel achou fascinante. Mas depois de 1 hora de treinamento, Gaz reclamou que estava atordoado como se já houvesse bebido 4 garrafas. Rubro estava cabeceando e a maneira como seus olhos estavam envesgados diziam que ele estava completamente zureta. Vatá, porém, ele havia fechado os olhos e estava disparando para Ishiná descrições de todos no recinto. Vel sorriu.
Durante todo o tempo em que conhecera aquele homem, ele realizara cada um dos seus deveres como se tivesse um pedregulho amarrado às costas. Movia-se devagar, encontrava rápido um lugar para se sentar e descansar. Vê-lo tão entusiasmado era encorajador. Na verdade, Vel estava tão envolvida que perdeu completamente a noção da hora. Quando escutou os sinos do mercado, praguejou baixinho. Sou uma tola tormentosa. Vel? Chamou Vatá. Tenho que ir, ela disse. Shallan tem um compromisso. Quem teria pensado carregar um antigo e divino manto de poder e honra envolveria tantas reuniões? E ela não pode ir sem você? Disse Vatá. Raios, você já viu aquela garota? Ela esqueceria os pés se não estivessem grudados no corpo. Continuem praticando. Encontro com vocês depois. Ela botou o chapéu e saiu correndo pela separação. Pouco tempo depois, Shallan Davar, outra vez enfiada em segurança em um rava azul, caminhava pelo corredor sob Urichiru. Estava feliz com o trabalho que Vel estava fazendo com os homens, mas raios, ela precisava beber tanto? Shallan havia queimado praticamente um barril inteiro de álcool para limpar a cabeça. Ela respirou fundo, então adentrou a antiga sala da biblioteca. Ali encontrou não apenas Navani, Jasnah e Teshavi, mas também uma hoste de fervorosos e escribas. Mai Aladar, a Drotagia de Kharbranch. Havia até mesmo 3 guarda-tempos, homens estranhos com barbas longas, que gostavam de prever o clima. Shallan ouvira falar que eles às vezes usavam a direção dos ventos para prever o futuro, mas nunca ofereciam tais serviços abertamente. Estar perto deles fez Shallan desejar um glifo amuleto. Vel não mantinha nenhum à mão, infelizmente. Ela era basicamente uma herege e pensava sobre religião com tanta frequência quanto sobre os preços de seda marinha em Hal Elorim. Pelo menos Jasnah tinha a firmeza de escolher um lado e declará-lo. Vel simplesmente dava de ombros e fazia alguma piada. Isso. Sussurrou o padrão da sua saia. Shallan? Certo, ela estava parada bem na entrada, não estava? Entrou, infelizmente passando por Janala, que estava servindo de assistente para Teshavi. A jovem bonita mantinha o nariz perpetuamente empinado e era o tipo de pessoa de quem só ouvir o nome lhe causava arrepios. Era da arrogância da mulher que Shallan não gostava. Não era, naturalmente, do fato de Adolin ter cortejado Janala logo antes de conhecer Shallan. Ela já havia tentado evitar as antigas parceiras românticas de Adolin, mas, bem, era como tentar evitar soldados em um campo de batalha. Elas meio que estavam por toda parte. Uma dúzia de conversas ecoava na sala, discussões sobre pesos e medidas, o posicionamento correto de pontuação e as variações atmosféricas na torre. Antes ela teria dado qualquer coisa para estar em uma sala como aquela. Agora estava constantemente atrasada para as reuniões. O que havia mudado? Eu sei que sou uma fraude, pensou, passando rente à parede por uma bela e jovem fervorosa que discutia política azixiana com um dos guarda-tempos. Shallan mal havia folheado os livros que Adolin levara para ela. Do outro lado, Navani estava conversando sobre fabriais com uma engenheira em um rava vermelho vivo. A mulher concordava animadamente. Sim, mas como estabilizá-lo, Luminosa? Com as velas por baixo, ele vai girar até virar, não vai? A proximidade de Shallan com Navani havia oferecido ampla oportunidade para estudar a ciência dos fabriais. Por que não o fizera? Enquanto aquilo tudo a envolvia, as ideias, as perguntas à lógica, Shallan subitamente sentiu que estava se afogando. Sobrecarregada. Todo mundo naquela sala sabia tanto, e ela se sentia insignificante em comparação com eles. Preciso de alguém que possa lidar com isso, ela pensou. Uma erudita. Parte de mim pode se tornar uma erudita. Não Vel, nem a Luminosa Radiante, mas alguém. Padrão começou a zumbir no seu vestido novamente. Shallan recuou até a parede. Não isso era ela, não era? Shallan sempre havia desejado ser uma erudita, não havia? Ela não precisava de outra persona para lidar com isso, certo? Certo? O momento de ansiedade passou e ela soltou o ar, forçando-se a se tranquilizar. Por fim, pegou um caderno e um lápis de carvão na bolsa, então procurou Jasnah e se apresentou. Jasnah ergueu uma sobrancelha. Atrasada de novo? Desculpe. Pretendia pedir sua ajuda para compreender algumas das traduções que estamos recebendo do Canto do Alvorecer, mas não teremos tempo antes do começo da reunião da minha mãe. Talvez eu possa ajudá-la. Tenho alguns itens para concluir. Podemos falar depois. Uma dispensa abrupta,
mas nada além do que Shallan se acostumara a esperar. Ela foi até uma cadeira junto da parede e se sentou. Com certeza, se Jasnah soubesse que acabei de confrontar uma profunda insegurança minha, teria mostrado alguma empatia, disse ela baixinho. Certo? Jasnah? Indagou o Padrão. Não acho que você esteja prestando atenção, Shallan. Ela não tem muita empatia. Shallan suspirou. Mas você é empática. Estou mais para patética, na verdade. Ela se recompôs. Eu tenho um lugar de direito nesta sala, não tenho, Padrão? Sim, é claro que tenho. Você quer desenhá-los, certo? Os eruditos clássicos não apenas desenhavam. O ungido sabia matemática, ele criou o estudo de proporções na arte. Khalid era uma inventora, e seus desenhos são usados na astronomia até hoje. Marinheiros não conseguiam definir a longitude no mar até a invenção dos relógios dela. Jasnah é uma historiadora, e mais. É isso que eu quero. Tem certeza? Acho que sim. O problema era que Vel queria passar os dias bebendo e rindo com os homens, praticando espionagem. Radiante queria praticar com a espada e passar tempo com Adolin. O que Shallan queria. E isso importava? Finalmente, Navani deu início à reunião, e as pessoas se sentaram. Escribas de um lado de Navani, fervorosos de uma variedade de devotários do outro, e longe de Jasnah. Enquanto os guarda-tempos se instalavam nas cadeiras mais afastadas ao redor do círculo, Shallan notou Renarin parado no umbral da porta. Ele hesitou, olhando para dentro, mas sem entrar. Quando vários eruditos se voltaram para ele, Renarin deu um passo para trás, como se os olhares o estivessem fisicamente empurrando para fora. Eu, disse Renarin. Meu pai disse que eu podia vir. Só para escutar, talvez. Você é mais do que bem-vindo, primo, disse Jasnah. Ela sinalizou para que Shallan pegasse um banco para ele, e assim ela fez. E nem mesmo protestou por receber ordens. Ela podia ser uma erudita. Seria a melhor pupilazinha de todos os tempos. De cabeça baixa, Renarin contornou o círculo de eruditos, agarrando com toda a força uma corrente que pendia do seu bolso. Assim que ele se sentou, começou a puxar a corrente entre os dedos de uma mão, depois da outra. Shallan fez o que pôde para tomar notas e não se distrair desenhando pessoas. Felizmente, as pautas foram mais interessantes do que de costume. Navani colocara a maioria das suas eruditas para tentar compreender Urittiru. E Nadara foi a primeira a apresentar seu relatório. Ela era uma escriba encarquilhada que fazia Shallan se lembrar dos fervorosos do pai. Explicando que sua equipe estava tentando descobrir o significado dos formatos estranhos das salas e túneis na torre. Ela falou bastante, explicando sobre construções defensivas, filtragem de ar e os poços. Ela destacou agrupamentos de salas com estranhos formatos e de murais bizarros que havia encontrado, representando criaturas fantásticas. Quando ela enfim terminou, Kalami expôs o relatório da sua equipe, que estava convencida de que certas peças de ouro e cobre que haviam encontrado em paredes eram fabriais, mas não pareciam fazer nada, mesmo com gemas incrustadas. Ela distribuiu alguns desenhos, então se pôs a explicar seus esforços, até então vãos, de infundir o pilar de gemas. Os únicos fabriais operacionais eram os elevadores. Eu sugiro, interrompeu Altebar, chefe dos guarda-tempos, que a proporção das engrenagens usadas no maquinário do elevador pode indicar a natureza daqueles que o construíram. É a ciência da digitologia, sabe? Pode-se descobrir muito sobre um homem pela largura dos seus dedos. E como isso tem a ver com engrenagens? Indagou Techave. De muitas maneiras, disse Altebar. Ora, o fato de que você não sabe disso é uma indicação clara de que é uma escriba. Sua letra é bonita, luminosa, mas precisa dar mais atenção à ciência. Padrão zumbiu baixinho. Nunca gostei dele, sussurrou Shallan. Ele é gentil quando está perto de Dalinar, mas na verdade é desprezível. Então, qual atributo dele estamos medindo e quantas pessoas estão na amostragem? Perguntou o Padrão. Vocês não acham que talvez estejamos fazendo as perguntas erradas? Disse Janala. Shallan estreitou os olhos, mas se controlou, suprimindo seu ciúme. Não havia necessidade de odiar uma pessoa apenas porque ela havia sido próxima de Adolin. Era só que Janala tinha algo de estranho. Como muitas mulheres da corte, sua risada parecia ensaiada, contida, como se elas a usassem como tempero, em vez de realmente acharem graça. Como assim, menina? Perguntou a Drotagia.
Bem, Luminosa, nós falamos sobre os elevadores, sobre a estranha coluna de Fabriais, sobre os corredores sinuosos. Tentamos compreender essas coisas apenas pelos seus formatos. Talvez devêssemos descobrir quais são as necessidades da torre, e então fazer o caminho inverso para determinar como essas coisas poderiam satisfazê-las. Disse Navani. Bem, nós sabemos que é possível cultivar plantações lá fora. Algum desses fabriais na parede fornece calor? Renarin murmurou alguma coisa. Todos na sala olharam para ele. Alguns pareceram surpresos em ouvi-lo falar, e ele se encolheu. O que foi, Renarin? Indagou Navani. Não é assim, disse ele baixinho. Não são fabriais, são um fabrial. As escribas e eruditas se entreolharam. O príncipe, frequentemente incitava tais reações, expressões de desconforto. Luminobre, disse Janala. Por acaso o senhor é um artefabriano em segredo? Vem estudando engenharia à noite, lendo a escrita das mulheres? Várias das outras pessoas riram. Renarin corou profundamente, baixando ainda mais os olhos. Vocês nunca ririam assim de qualquer outro homem do posto dele, pensou Shallan, sentindo as bochechas esquentarem. A corte aletiana podia apresentar uma polidez severa, mas isso não significava que eram gentis. Renarin sempre fora um alvo mais aceitável do que Dalinar ou Adolin. A raiva de Shallan era uma sensação estranha. Em mais de uma ocasião, ela se impressionara com a esquisitice de Renarin. Sua presença naquela reunião era só mais um exemplo. Estaria pensando em finalmente se juntar aos fervorosos, e fazia isso simplesmente aparecendo em uma reunião de escribas, como se fosse uma das mulheres. Ao mesmo tempo, como Janala ousava constrangê-lo, Navani fez menção de falar, mas Shallan foi mais rápida. Certamente, Janala, você não acabou de tentar insultar o filho do grão-príncipe. O quê? Não, é claro que não. Ótimo, porque se você houvesse tentado insultá-lo, teria feito um péssimo trabalho. E ouvi dizer que você é muito inteligente, cheia de astúcia, cheia de charme e cheia de outras coisas. Janala franziu o senho. Isso é um elogio? Não estávamos falando do seu busto, querida. Estávamos falando da sua mente. Essa mente brilhante e maravilhosa, tão afiada que jamais precisou se amolar. Tão rápida que continua correndo quando todos já terminaram. Tão impressionante que nunca falha em deixar todos espantados com as coisas que você diz. Jasna estava fulminando-a com os olhos. Shallan mostrou seu caderno. Eu tomei notas. Podemos fazer uma breve pausa, mãe? Pediu Jasna. Uma excelente sugestão, disse Navani. 15 minutos, durante os quais todos devem pensar em uma lista de coisas de que esta torre necessitaria para se tornar autossuficiente. Ela se levantou e a reunião se dividiu novamente em conversas individuais. Estou vendo que você ainda usa a língua como um porrete em vez de uma faca, disse Jasna a Shallan. Shallan suspirou. Alguma dica? Jasna olhou-a de soslaio. Você ouviu o que ela disse a Renarin, Luminosa? E minha mãe estava prestes a responder, disse Jasna. Discretamente, com palavras ponderadas. Em vez disso, você jogou um dicionário na cabeça dela. Desculpe, ela me dá nos nervos. Janal é uma tola, inteligente apenas o bastante para ter orgulho da própria astúcia, mas estúpido bastante para não saber que não é tão astuta assim. Jasna esfregou as têmporas. Raios, é por isso que nunca aceito pupilas. Porque elas lhe causam muitos problemas. Porque sou ruim nisso. Tenho evidências científicas desse fato, e você é apenas o experimento mais recente. Jasna fez um gesto para mandá-la embora, enquanto continuava esfregando as têmporas. Shallan, envergonhada, caminhou para a lateral da sala, enquanto todos os outros pegavam lanches. Fez padrão enquanto Shallan se recostava contra a parede, o caderno junto ao peito. Jasna não parece zangada. Por que você está triste? Porque sou uma idiota, respondeu Shallan. E uma tola. Porque eu não sei o que eu quero. Não fora há apenas 1 ou 2 semanas que ela inocentemente achara que havia entendido tudo? Fosse lá o que tudo fosse? Estou vendo ele, disse uma voz ao seu lado. Shallan deu um pulo e virou-se para encontrar Renarin olhando para sua saia e para o padrão ali, que havia se misturado no bordado. Nítido se soubesse onde procurar, mas fácil de deixar passar despercebido. Ele não fica invisível? Perguntou Renarin. Ele diz que não consegue. Renarin assentiu, então olhou para ela. Obrigado. Pelo quê? Por defender minha honra. Quando Adolin faz isso, alguém geralmente acaba apunhalado. O seu jeito foi mais agradável. Bem, ninguém deveria falar com você daquele jeito.
Não ousariam fazer isso com Adeline. E além disso, você tem razão. Este lugar é um enorme fabrial. Você também sente? Elas ficam falando sobre esse ou aquele dispositivo, mas isso está errado, não está? É como pegar as peças de uma carroça sem perceber que você encontrou uma carroça. Shallan se aproximou dele. Aquela coisa que nós combatemos, Renarin. Ela podia estender seus tentáculos até o topo de Urithiro. Eu sentia que havia algo errado onde quer que eu fosse. Aquela gema no centro está ligada com tudo. Sim, não é apenas uma coleção de fabriais. São muitos fabriais reunidos para formar um grande fabrial. Mas o que ele faz? Indagou Shallan. O que ele faz é ser uma cidade. Renarin franziu o senho. Bem, quero dizer, ele é uma cidade, ele faz o que a cidade é. Shallan estremeceu. E a desfeita o estava controlando. O que permitiu que descobríssemos esta sala e a coluna fabrial, disse Renarin. Talvez não tivéssemos conseguido isso sem ela. Encare só o lado bom. Logicamente, se eu estiver encarando o lado bom, vou estar de costas para o outro lado, então só vou poder encarar o bom mesmo. Renarin deu uma gargalhada. Isso a lembrou de como seus irmãos riam das coisas que ela dizia. Talvez não porque fosse a coisa mais hilária já dita, mas porque era bom rir. Isso, por sua vez, fez com que recordasse o que Jasnah havia dito, e Shallan se pegou olhando para a mulher. Eu sei que minha prima é intimidadora, sussurrou Renarin. Mas você é uma radiante também, Shallan. Não se esqueça disso. Nós podemos confrontá-la se quisermos. Nós queremos? Renarin fez uma careta. Provavelmente não. Ela está certa com muita frequência. E você acaba se sentindo um dos 10 tolos. É verdade, mas eu não sei se consigo suportar voltar a receber ordens como uma criança. Estou começando a enlouquecer. O que eu faço? Renarin deu de ombros. Descobri que a melhor maneira de evitar fazer o que Jasnah manda é não estar por perto quando ela está procurando alguém em quem mandar. Shallan se animou. Isso fazia muito sentido. Dalinar precisaria que seus radiantes cumprissem tarefas, certo? Ela precisava escapar, só até poder compreender as coisas. Ir para algum lugar, como aquela missão em Kholinar. Eles não precisariam de alguém que pudesse se esgueirar para dentro do palácio e ativar o dispositivo. Renarin, você é um gênio. Ele enrubesceu, mas sorriu. Navani reconvocou a reunião e eles se sentaram para continuar a discutir fabriais. Jasnah tocou o caderno de Shallan e ela fez um trabalho melhor de escrever a ata, praticando sua taquigrafia. Não era mais tão irritante agora, já que tinha uma estratégia para escapar. Uma rota de fuga. Estava apreciando esse fato quando notou uma figura alta atravessando a porta. Dalinar Kholin lançava uma sombra, mesmo quando não estava diante da luz. Todos imediatamente se calaram. Peço desculpas pelo meu atraso. Ele olhou para o pulso, para o relógio de antebraço que Navani havia lhe dado. Por favor, não parem por minha causa. Dalinar, disse Navani. Você nunca participou de uma reunião de escribas antes. Só pensei que deveria assistir. Aprender o que essa parte da minha organização está fazendo. Ele se instalou em um banco fora do círculo. Parecia um cavalo de batalha tentando se acomodar em um pedestal feito para um pônei de espetáculo. Eles retomaram, todos obviamente constrangidos. Shallan imaginara que Dalinar sabia que não deveria se meter em reuniões como aquela, onde mulheres e escribas. Ela inclinou a cabeça quando viu Renarin olhar de soslaio para o pai. Dalinar respondeu com um punho erguido. Ele veio para que Renarin não ficasse embaraçado. Compreendeu Shallan. Não tem como ser inapropriado ou feminino o fato de o príncipe estar aqui se o tormentoso espinho negro decidiu participar. Ela não deixou de perceber a maneira como Renarin chegou a levantar os olhos para assistir ao resto das pautas. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.